Uai. Amém. Eu acho que entrou. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mais uma quinta-feira, o programa Palavra Viva, Igreja Batista Vida Nova de Freme, onde nós estamos servindo ao Senhor Jesus, juntamente com os pastores Aldemir, Acima Anastácio, pastor Walter, são os demais obreiros dessa casa. E hoje eu estou aqui acompanhado do meu esposo, o presbítero Júlio César, que na semana passada só veio para ligar para mim, que eu não sei mexer aqui, né? Mas hoje ele está aqui e vai dar saudações, presbítero. A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E é um prazer. Semana passada eu tinha que resolver uns probleminhas pessoais, mas aprove a Deus estar aqui nesta noite. Que Deus abençoe a vida de vocês. Antes que nós começarmos essa live, eu já quero fazer um agradecimento a todos vocês que permitem nós entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja. E nós vamos já iniciar com a nossa oração, né? Porque nós não queremos, como se diz, né? Perder um pouquinho de tempo. Nós vamos usar todo o nosso tempo com a palavra do Senhor. Amém. Amém? Vamos orar? Que Deus abençoe. Soberano Deus eterno Pai, na Tua presença nos colocamos. Agradecemos essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui anunciando o Teu Evangelho, a Tua palavra. Sim. Senhor, vá de encontro com cada lar, com cada pessoa, com cada local que essa palavra está indo, chegando de encontro, Pai. Deus, que ela possa germinar, que ela possa dar muitos frutos. Sim, Jesus. E que nós possamos, ó Pai, ver a grandeza do Seu nome através da Tua palavra. Abençoe ricamente esse local, a igreja, a vida dos pastores, a vida, Senhor, dos meus irmãos em Cristo, aqui da Igreja Batista Vida Nova, não só da igreja, mas de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada no mundo, que o Senhor possa abençoar ricamente. Seja conosco, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Como eu falei, nós estamos aqui na 60 da Rogers Street, nós somos obreiro e membro da Igreja Batista Vida Nova, aqui na cidade de Framingham, nossos pastores Aldemir e Iracema Anastácio, e também os demais pastores, e é um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica conosco e no restante dessa live, no final da live, nós vamos também falar um pouquinho da nossa agenda, da nossa igreja. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, no nome de Jesus. Nós já queremos deixar anunciado aí, né? O nosso programa está sendo feito pelo Facebook, mas nós também estamos no YouTube. Se você entrar IBVN Framingham Live Stream, você nos encontra lá. Entra lá, acessa o site nosso aí e dá um apertinho lá, né, no sininho, dá um like para nós, porque assim você ajuda a divulgar o canal e divulgar o Evangelho. Quem sabe você que está aqui e vai compartilhar essa live, tem um parente seu, um amigo seu em outro país que vai ver e através dessa live será salvo. Imagina. Então você vai compartilhar conosco essa alma aí que nós vamos alcançar para Jesus. Também nós estamos na rádio. Você coloca aí www.radiocidadeUSA.com.br. Se você acessar agora, você vai ver esse programa ao vivo e demais as músicas que virão. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante. Meu pastor pregava no domingo, ele estava pregando Romanos capítulo 13. E enquanto ele estava pregando, eu caminhando com ele, ele estava falando que a salvação, né, está próxima hoje de nós, mais perto do que no princípio. E enquanto o pastor Aldemir pregava, o Senhor estava ali me dando uma mensagem também. E eu falei, olha, que mensagem tremenda e bem atual. Nós sabemos que por causa do politicamente correto, nós temos ouvido muito falar sobre tolerância. E nessa noite nós queremos falar sobre isso, tolerância, uma grande virtude. E eu quero já começar com uma pergunta. Você é tolerante? Será que nós somos tolerantes? Até que ponto nós somos tolerantes? Qual situação que nós somos tolerantes? Em qual circunstância nós somos tolerantes? Nós somos tolerantes com os nossos parentes, com os nossos filhos, com o marido, com a esposa? Somos tolerantes com os nossos irmãos na igreja, com os colegas de trabalho? Como é que nós temos lidado com esse termo que o apóstolo Paulo nos encoraja
nessa carta a sermos tolerantes. E nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha bala na agulha para falar sobre tolerante, né? Porque quando o apóstolo Paulo nos fala, Romanos capítulo 14, nós vamos estudar nesta noite, sobre a tolerância com os fracos na fé. Nós vamos ver aí que a tolerância, ela é a irmã gêmea do amor. E ela também é prima da paciência. Nós vamos ver que o amor e a paciência é um dos 2 frutos, dos 9 frutos do Espírito Santo, a qual todo cristão deve ter com ele, deve desenvolver o fruto do Espírito. E olha que o apóstolo Paulo, ele não fala frutos, é o fruto do Espírito, ou seja, é uma laranja que tem vários gomos. Assim é a vida do crente. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala desse tema tão importante, ele tratou de vários temas na carta aos Romanos e em todas as suas cartas. Nós sabemos que esse moço foi primordial para o Novo Testamento. Seus escritos, as suas cartas, as suas considerações, os seus conselhos, foi primordial para que a Igreja de Cristo fosse orientada no passado e continua sendo até Jesus voltar. Então, eu acredito que quando ele foi lidar com a igreja primitiva ali, a igreja do primeiro século, e ele falou de tantos assuntos, chegou um momento em que o Espírito de Deus, que foi quem inspirou o apóstolo Paulo e todos os escritores a escrever a palavra de Deus, ele falou, não posso deixar de fora esse tema. Porque esse tema, ele envolve relacionamento. A tolerância, ela é primordial. E o apóstolo Paulo, que havia estudado na escola de Gamaliel, né, quando estava no seu judaísmo, como ele foi fariseu, agora ele entra para a escola de Jesus. E para aprender sobre tolerância, teria que ser uma pessoa intolerante. Pensa num homem que foi intolerante com os cristãos no início da sua caminhada. Ele não conhecia Jesus Cristo. E ele tinha Jesus como uma seita, os seguidores de Jesus como heréticos. Então, olha o que diz a Bíblia. Saulo consentia na sua morte. Qual morte? A morte de Estevão, Atos capítulo 7, nós vamos estudar sobre isso. Atos capítulo 8, verso 3, você vai ver lá. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Saulo é um nome judaico de Paulo, que é conhecido por seu nome romano oficial. Ele nasceu na cidade romana de Tarso e possuía a cidadania romana, né? Tornou-se um grande erudito, um doutor da tradição judaica. Nas interpretações das escrituras, ele sabia do que estava falando. Ele estudou aos pés do famoso Gamaliel, um grande rabino da época, um doutor por excelência. Então, como fariseu, Paulo ali naquela escola se comprometeu ao ensino e à prática das traduções do Antigo Testamento. E ele, então, perseguia fervorosamente os seguidores de Jesus e de Jesus Cristo. Ele não tolerava os que eram da seita do caminho. Mas, ao ir para Damasco para prender aqueles que estavam nessa seita, que para ele era uma seita, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E a caminho de Damasco, ele encontra com Jesus. E no Atos capítulo 9, verso 4 e 5, você vai ver esse encontro. Ele encontra com a grande luz, que é Jesus Cristo. No verso 10, a Bíblia nos relata, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Jesus ordenara que ele fosse à casa de Judas, onde Saulo estava, na rua esquerda. Ananias temeu e disse a Jesus que muito tinha ouvido falar a respeito desse homem. Um homem intolerante. Ele disse, ele tem autorização, no verso 14, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome, Jesus. Esse homem está aqui para prender, para buscar aqueles que estão te servindo. E olha o que diz no verso 15. Mas o Senhor lhe disse, falou para o discípulo Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como para os filhos de Israel. Olha o que o Senhor disse para o discípulo Ananias, no verso 16 do capítulo 9 de Atos. Pois eu mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E aí o perseguidor passa a ser perseguido. Agora ele não está mais na escola do grande Gamaliel.
ele entra para a escola do cristianismo, onde o mestre por excelência é Jesus Cristo. E agora Paulo vai aprender uma nova cartilha. A primeira lição que esse moço começa a aprender é a lição do amor. O amor que é paciente, benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor de Deus tolera. Você é intolerante, Paulo? Você é uma pessoa firme nas suas convicções judaicas? Pois eu vou mexer nas suas estruturas da lei mosaica. E eu vou te mostrar o que é o amor de verdade. E eu vou te mostrar quem é que você precisa defender. E como defender. Defender com amor altruísta. Um amor que não pensa em si, nem nas suas convicções. Mas um amor que pensa no que Deus nos ofereceu. O Deus que nos tolerou, agora vai ensinar Paulo a tolerar. Então, quando esse moço vai entrando para ensinar sobre tolerância, ele fala de um assunto que ele está bem informado desse assunto de tolerância. Então, vamos ler o texto? Romanos, capítulo 14. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser nos seguir, eu quero mandar um abraço aí para os nossos irmãos, pastora Maria, fiel, escoteira, né, dessa live, dessa igreja, grande bênção do Senhor, e todos aqueles que estão conosco, acho que o diácono Rafael também está por aí, né? Renata Carvalho também. Renata Carvalho, que é fiel conosco também, um beijo, querida, que Deus te abençoe, você e sua casa, e todos os da casa que está conosco, e os demais irmãos que estão entrando aí, vai compartilhando essa live, vai convidando outros para entrar, porque eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Uma direção abençoadíssima, a qual vamos aprender bastante coisa, ou vamos, né, reaprender, porque temos aprendido isso já. Mas é bom, como diz o presbítero Júlio César ontem na pregação, que nós repetimos as mensagens para que nós possamos estar inculcando ela na nossa mente. Porque são palavras de vida que nos ensinam o caminho da verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus no texto. Romanos capítulo 14, você está aí, né? Yep. Ok. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. O apóstolo Paulo já começa assim. Acolhei o que é débil na fé. Na NVI fala aceita, né? Fracos na fé. Aceita. Verso 1. Aceitem os que é fraco na fé. Acolhei. Aceitem. Tô longe do microfone aqui. Aceitem quem é fraco na fé. Amém? Então, a minha tradução é a ARA, né? Almeida atualizada, e a do Júlio César é a NVI. A minha diz, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A NVI disse que aceita o que é fraco na fé. Sem discutir assuntos controvertidos. Sem discutir, por quê? A compreensão de Paulo, agora, no cristianismo, na sua nova vida com Deus, no evangelho que ele iria defender, agora não mais era a lei judaica, mas era a liberdade em Cristo Jesus. Mas essa liberdade em Cristo Jesus, ela tem um alicerce, ela tem uma base primordial para todos os relacionamentos. Qual é? O respeito. Queridos, é insuportável conviver com quem não nos respeita. É melhor nem relacionarmos com quem não nos respeita. O respeito, ele é a base de todo relacionamento, seja no casamento, seja na amizade, seja no trabalho, seja na igreja, aonde nós estivermos. Para que o relacionamento fique solidificado, precisa ter uma base. A base, o respeito. Então, Paulo começa com essa base, a base do respeito. Acolhe o que é débil na fé. Acolhe, aceita. Porque está chegando para nós agora uma gente nova. O evangelho de Jesus Cristo agora começa a crescer na igreja primitiva. E o povo do judaísmo começa a entender essa nova fé e vem. O gentil também entende essa fé e vem. E começa a entrar vários tipos de pessoas naquela congregação. Então Paulo começa a fazer o aconselhamento agora dos cristãos maduros na fé, daqueles que já tinham tido uma caminhada com Deus e daqueles fracos na fé. Olha aqui, débil na fé, que é a mesma coisa de fraco a sua, né? Uhum. Fraco na fé. O que os novos convertidos precisavam receber era boas-vindas, não críticas. Era essa a opinião que o apóstolo Paulo estava dando. Por quê? Quem havia trazido aqueles crentes para dentro da igreja é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo.
Quem traz é o Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo. Agora nós entra para a igreja do Senhor e nos tornamos a família de Deus. Então qual é o conselho do apóstolo Paulo? Aquele homem que era intolerante e agora começa a aprender com Jesus a tolerância como base no respeito e o amor. E o amor altruísta, o amor que pensa no próximo. É a primeira coisa que ele faz. Então o primeiro aspecto que ele trata aqui é que nós devemos ter cuidado com aquele que tem uma fé fraca, uma fé imatura. Porque, na verdade, quem está chegando para o Evangelho e tem uma fé fraca, uma fé imatura, o que falta para ele é o que o crente maduro já tem, instrução. Como ele tem pouca instrução, ele faz um pouco de confusão com o que ele está vivendo. Olha só, e com o tempo que ele caminhar, é que ele vai desenvolvendo a sua fé em Cristo Jesus. A princípio, quando ele chega com os maus costumes, lá da antiga aliança que ele tinha no judaísmo, lá do paganismo que ele tinha com os gentios. Veja só. Aí Paulo continua dizendo, crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Ou seja, Paulo está dizendo, quem acolheu esse irmãozinho que é fraco na fé foi Deus. Foi o Espírito Santo que convenceu ele, trouxe ele pela fé em Jesus Cristo, ele veio. Se Deus o acolheu, o nosso papel é fazer o quê? Confirmar esse acolhimento. Não criticando, não ridicularizando este irmão, não menosprezando a fé dele, o início dele na fé. Ele é iniciante na fé. Ele tem algumas coisas que ele faz que ainda não condiz com Cristo Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, precisamos tolerar. Precisamos ter tolerância com os fracos na fé. Lembra-se que a igreja primitiva estava sendo formada pelos judeus, que estava vindo do judaísmo, cheio das leis mosaicas, do gentil, que estava vindo do paganismo, e agora começaria uma nova fé em Jesus Cristo. Uma fé com muitas novidades. Primeira delas, serve um só Deus que era três deuses. E esse três deuses é um só Deus. E ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse novo convertido, ele tinha bastante coisa para mastigar, para entender do Evangelho de Jesus. Por isso, a tolerância, o respeito e o amor era tão importante e faz parte da igreja, faz parte da vida do cristão, sermos tolerantes. Nós somos? Não somos. Você é tolerante? Já, presbítero. Menina, eu tenho que exercer esse fruto. Vamos exercer. Por isso nós estamos aqui, né? Precisamos exercitar, irmãos. Porque isso é exercício. É difícil. Pastor Iracema, ela sempre fala que quando nós exercitamos a nossa fé, nós criamos músculos espirituais, e é verdade. Tudo na vida precisa de exercício, de prática, para ficarmos bons naquilo que estamos fazendo. Então, para sermos bons cristãos, precisamos confessar as nossas fraquezas uns com os outros. E nós podemos dizer, eu não tenho muito desse fruto, dessa virtude, né? A tolerância. Eu não sou muito tolerante. Eu tenho dificuldade de tolerar o débil na fé. Eu tenho dificuldade de tolerar certos tipos de coisa. Algumas coisas quase que dá vontade mesmo de chutar o balde, como diz por aí. Mas é necessário tolerar. Ou, né, como diz aí outros ditados, só com relmas, né? Pois é, então. Mas olha só. Difícil. Verso 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para que o seu próximo, olha só, para que o próprio Senhor está de pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença de dia, o outro julga que todos os dias são iguais, e cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Quando ele fala no verso 4, ele diz, quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. O irmão fraco na fé, quem vai sustentar ele é o Senhor. E o nosso papel, querido, não deveria jamais ser juiz e julgar o nosso irmão. Não julgueis para não ser julgado. Com a mesma vara que medis será medido.
Então, quando o apóstolo Paulo está orientando o crente maduro a não fazer isso, não julgar o seu irmão, no verso 13 ele disse assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo no vosso irmão. Quando nós julgamos o nosso irmão que acabou de chegar para a congregação, nós corremos um grande risco de nós desanimarmos ele na fé. Quando nós entramos no papel de juiz, ao invés de um orientador, de tolerar aquela fraqueza do irmão e ir com mais amor e orientá-lo e não julgá-lo, nós podemos perder aquele irmão e se tornar, olha o perigo que o apóstolo Paulo falando, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo. Nós corremos o risco de ser pedra de tropeço para aquele iniciante na fé. Por isso, nos tornar juiz é um grande perigo para nós. Porque o Espírito Santo foi lá e trouxe aquela vida para dentro da casa do Senhor. Convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. E agora, o nosso papel é orientar. O nosso papel é suportar aquele irmão. É caminhar com ele na sua fé fraca, até que ele seja fortalecido aqui dentro do corpo. Mas se nós o menosprezamos, se nós o julgamos, corremos um grande risco de nos tornar juiz na vida daquele irmão e tornar-nos pior, pedra de tropeço. Você conhece irmãos que por causa de uma palavra ele nunca mais voltou na casa do Senhor e está por aí batendo a cabeça por falta de sabedoria, por falta de tolerância? Porque até mesmo para nós orientarmos um irmão, nós temos que ver se aquela orientação está na hora dela ser feita. É por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui: quem és tu que julga o servo alheio? E para o seu próprio Senhor está de pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. O Senhor é poderoso para suster, mas se nós colocamos para fora, como é que vai fazer? Não, versículo 10. Ok, versículo 10. Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Essa é a seriedade de nós sermos juiz na vida dos irmãos e julgá-lo ele, e perder aquela vida e fazer com que sejamos pedra de tropeço às nossas opiniões. É por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo que não é para nós discutir a respeito de opinião, é para nós ensinarmos a palavra. O que tem que ser dito é a palavra, porque é a palavra que vai ser um alicerce para esse novo convertido crescer no Senhor. Olha o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Vamos entender isso aqui. O apóstolo agora passa para um outro problema. Agora ele não está falando mais da comida. Agora ele está falando do dia. E para os judeus que estava vindo o judaísmo, eles criam que o sábado era dia santo. E tinha o dia do jejum santo também do judaísmo. Mas para o pagão, o gentil que estava vindo do paganismo, ele não tinha noção de nada de dia santo quando ele estava lá no paganismo. Quando ele entra para o evangelho, para ele, Jesus Cristo santifica todas as coisas, então todos os dias são santos. Todos os dias são sagrados. Então a observância de dias religiosos não fazia muito make sense para o gentil. Mas para o judeu, sim. E isso começou a virar um pé de guerra entre eles. Nós vamos ver lá em Gálatas, quando os crentes estão mais maduros, Paulo chama a atenção deles, chamando eles de legalistas. Eles querendo servir a Jesus cumprindo a lei. Mas aqui com os romanos, Paulo está com um pouco mais de paciência. Porque esses aqui são os novos convertidos realmente, né? E a igreja de Roma era uma igreja realmente centrada no muito paganismo. A gente sabe disso. Então Paulo estava com mais paciência aqui e estava explicando para eles. Olha só a situação. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Ninguém julgue a ninguém. Porque, na verdade, o gentil ele não estava condenando o judeu porque o judeu guardava o sábado. E nem estava afrontando porque ele não guardava. Na mente dele tudo era sagrado, tudo dele era santo. Aí qual foi a proposta então? A solução que o apóstolo Paulo propõe. Cada um
tenha a sua opinião bem definida na sua mente. Isso não envolve salvação. Olha só, no verso 4, o Senhor é poderoso para suster. O Senhor bota de pé o judeu que veio do judaísmo, o gentil que veio do paganismo, e nós que já somos maduros na fé, vamos caminhar com esses dois povos até que eles cheguem aonde nós estamos chegando. A varão perfeito de Deus. O que nós já sabemos, porque na verdade, irmãos, o que nós precisamos entender, por que Paulo ele fala desses assuntos? Porque ele tinha uma estrutura muito bem feita na lei. Ele era doutor na lei. Ele se tornou um erudito. Então, de lei, Paulo entendia de tudo. Quando ele aceita Jesus, ele começa também a entender tudo, a graça de Deus. A própria Bíblia diz que quando Paulo batizou nas águas, depois de 3 dias que ele teve encontro com Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Paulo recebeu um conhecimento poderoso, revelações tremendas da parte do Senhor para a difusão do Evangelho. Então, o papel do apóstolo Paulo ali, como apóstolo, como evangelista, como orientador do Evangelho de Jesus Cristo, era manter a paz com todo mundo de uma forma que a liberdade cristã, o que não influencia na nossa salvação, cada um segue a sua mente. Era essa a proposta dele. Porque, olha só, a graça de Deus é suficiente para firmar cada um deles. Ele falou no verso 4, é Deus que vai suster a igreja dele, é o Senhor Jesus, no experimento de cada um, vai moralmente conhecendo as leis de Cristo. Agora não mais as leis de Moisés, mas as leis estabelecidas por Cristo. E agora no seu relacionamento pessoal com Deus, cada um consciente que vai dar a conta a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 12 do capítulo 14. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Às vezes nós não entendemos, mas então o apóstolo Paulo, na liberdade cristã, ele estava deixando os crentes fazer o que quer? Não, pelo contrário. Eu acho que muitos pastores, na minha opinião, humilde de serva do Senhor, muitos pastores pecam e erram, às vezes, na questão de não ensinar o que precisa dentro da doutrina bíblica e entregar na mão da ovelha a responsabilidade do papel que ela deve exercer com o Senhor. Sabe por quê, querido? Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo estava ali dando a responsabilidade pessoal, moral de cada um com Cristo. Mas ele estava dando essa liberdade cristã na tolerância, mas delegando também responsabilidade pessoal. É isso que muitas vezes nós não entendemos. E isso acontece muitas vezes com nossos pais, com os nossos filhos. Em vez de nós delegarmos responsabilidade e depois cobrar a responsabilidade, nós ficamos retendo, prendendo, os nossos filhos não crescem. E quando acontece algo, a bomba cai na mão dos pais. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, era isso que ele estava fazendo. Ele estava levando os crentes a uma experiência pessoal com Jesus Cristo, na sua nova vida agora com Deus. O apóstolo Paulo estava direcionando a eles a uma responsabilidade pessoal, que cada um ia dar conta de si, mas não deixando de responsabilizar pelos seus atos. Vou dar um exemplo bem claro. Meu filho, né? Eu tenho 2 filhos. Quando meu filho pegou a carteira, com 18 anos, e acho que com 17, ótimo. Mãe, peguei minha carteira, tenho a drive license. Ótimo, filho. Very good. Que benção, glória a Deus. Tem um porém. Você vai dirigir? Cuidado. O speed, se você passar, a polícia te para. Quem paga a multa é você. Não passe sinal vermelho. A multa quem paga é você. Bateu o carro, você paga o conserto. Quando você delega a responsabilidade, era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele estava dando a liberdade cristã, não para os cristãos fazer o que quer da sua vida, mas ensinando, delegando as suas responsabilidades também pessoais. Aconteceu um fato com o Felipe, meu filho mais novo, ele indo para a escola uns 2 anos atrás, e no meio da neve, a menina freou e ele bateu atrás da menina. A menina não tinha carteira, mas ele bateu. Ele poderia ter chamado a polícia e ter falado alguma coisa. Ele falou, não, a culpa foi minha. $800 ele pagou, do bolso dele. Então, agora,
é mais cuidado quando anda na neve. Está entendendo, meus queridos? É isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui, sobre definir a vida cristã. A liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós somos livres em Cristo Jesus. Martim Lutero chegou a essa conclusão lendo a carta aos Romanos. Do quanto o servo de Deus é livre, liberto da escravidão, do juízo da lei, porém responsável por os seus atos. Porque daremos conta a Deus, como nós lemos aqui no verso 11. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando nós delegamos isso, quando nós fazemos isso, nós tiramos a ovelha da sua vida irresponsável. Mas nós temos que tomar muito cuidado também para que não colocamos fardos que o Senhor não nos colocou. O Senhor nos chamou para a liberdade, delegou responsabilidade para nós, e agora cada um de nós precisamos saber o que podemos e o que não podemos fazer. O que está na palavra de Deus e o que não está. E nós vemos muitas das vezes a igreja do Senhor Jesus também, o apóstolo Paulo, ele queria fazer essa tolerância com os irmãos sobre a liberdade cristã que agora teria os judeus que estavam vindo dos judaizantes, os gentios que estavam vindo do paganismo, e agora os judeus e os gentios se tornariam um só povo, a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo tinha uma direção a tomar, a andar dentro daquela proposta de Deus. E ele diz no verso 15, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Ele está falando do amor altruísta, de pensar no próximo. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Está vendo que quando nós delegamos responsabilidade pessoal, a ovelha vai ter que pensar um pouco mais nas suas atitudes e nos seus atos e como que ela leva a sua vida cristã, dentro e fora da igreja? O apóstolo Paulo vai falando sobre a tolerância, sobre como tratar com esse irmão que é débil na fé que chegou, mas ele chega num ponto em que ele põe esse irmão débil na fé também na corda e diz assim, se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça aparecer aquele em favor Cristo morreu. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas você também não pode trazer escândalo por aquele em que Cristo morreu por ele. E ele diz assim, não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. É muito interessante quando nós estamos compartilhando essa parte aqui. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos entender esse verso aqui. Paulo continua fazendo os detalhes, prendendo os corchetes desse texto aqui, né? Trazendo o cristão para a sua responsabilidade com o Senhor, a quem ele aceitou, Jesus Cristo. E aí Paulo continua dizendo, o reino de Deus é um privilégio para o cristão. Entrar para o reino de Deus te faz cidadão do céu, mas não te dá o direito de levar a sua vida do jeito que você quer. Olha só, ele disse, o privilégio do cristão não é a capacidade de comer e beber o que gosta. Olha só, qual é o objetivo de Paulo colocar essas três palavras aqui? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como sábio que ele foi, como esse homem inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha um porquê em cada palavra que ele escrevia. A palavra de Deus, toda a Escritura foi inspirada para nos instruir, nos exortar e nos edificar. Quando Paulo fala da justiça, paz e alegria no Espírito Santo, olha só, para Paulo, a justiça e a paz descreve a sua relação com Deus. E quando isso aconteceu? Na mesma carta, quando nós lemos Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele está dizendo, deixa eu falar com vocês, sabe a justiça de Deus?
foi a qual vocês foram justificados pelo justo Jesus. Não devemos banalizar o reino de Deus com comida, com bebida, com dia santo, com o que eu concordo, com o que eu discordo, mediante a coisa mais importante que nos liga a Deus, a justiça dele. Por a justiça de Deus, eu fui justificado mediante a fé. E por isso, eu tenho paz com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz essa prisão, ele vai prendendo aqui essas presilhas junto, esses corchetes. É como se as palavras dele fossem amarrando uma na outra e levando os cristãos a repensar as suas vidas. Vocês estão dentro da igreja brigando por causa de comida, por causa de dia santo, porque um que faz, o outro que não faz. Tem coisa muito mais importante para nós pensarmos, querido. E ele disse, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Por que ele disse que é alegria no Espírito? Porque a alegria é um dos frutos do Espírito, que é gerado aonde? Numa mente que tem paz. Num coração que foi justificado e numa mente que tem paz. Então, para mim, o reino de Deus é muito mais importante o valor que eu dou daquilo que eu recebi para a eternidade. Aquilo que eu faço aqui na terra, irmãos, desamera. Se não mexe na minha salvação, se não mexe na minha conduta cristã, se não expõe meu evangelho, a minha igreja, a vida dos meus pastores. Tem coisas muito pequenas em que nós ficamos brigando, muitas vezes em redes sociais, e às vezes até confundindo mente de irmãos que chegou para a fé agora, está tentando servir ao Senhor, e nós nos tornamos pedra de tropeço para aqueles irmãos. Quer ver um exemplo? Uma certa irmã, a qual eu amo muito, eu acho que ela está na live aí, quero mandar um beijo para ela sabe quem é a minha amiguinha favorita. Ela me ligou uma vez e falou, irmã Sula, eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida porque eu quero jejuar, eu quero começar uma vida com Deus, eu quero entrar no jejum, mas uma irmã, uma profeta lá do Brasil, disse que eu não posso jejuar trabalhando. E que o dia que eu jejuar, eu tenho que ficar em casa o dia inteiro para ler a Bíblia, para orar e não arrumar casa e não fazer nada e ficar só por conta de jejuar. E isso eu não posso fazer porque eu tenho meu esquema de casa, eu tenho meu trabalho, eu ajudo meu esposo. E está complicado para mim, eu posso ou não posso jejuar? Eu falei, minha irmã, está complicado para mim também então. Porque eu faço esse jejum. O meu jejum com o meu Senhor é eu e Deus. E eu, como se diz, viro o bule de manhã, não como nada, pego minha garrafinha d'água e vou trabalhar até meio-dia, 1h, 2h da tarde, a hora que eu aguentar. Eu estou jejuando com o Senhor e trabalhando. Eu não tenho condição de ficar em casa, ficar o dia inteiro dentro de casa. Um outro pastor disse assim, não, para você jejuar tem que ser só uma vez por ano quando você sai de férias, porque o jejum que Deus aceita é aquele que você faz no quarto fechado, lendo a Bíblia e orando o dia inteiro, alternando oração e leitura da Bíblia. Aonde que isso está escrito? Pedra de tropeço na vida dos irmãos. Nós não podemos fazer isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Senhor. E é nós com o Senhor, é a nossa intimidade com Deus. As pessoas não têm que entrar na nossa intimidade com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor e ditar regras a qual a palavra de Deus não ditou. Falei, minha irmã, pode fazer o seu jejum, pode levar sua garrafa d'água e fazer a propósito com Deus. E aquele dia, eu tenho certeza que aquele dia que você jejum, você fica até mais disciplinada. Julgos que as pessoas colocam nos irmãos fracos na fé. E por eles não entenderem, então eles param de jejuar, porque não tem um dia que eles vão poder ficar o dia inteiro dentro de casa fazendo alternação de leitura bíblica e de oração. Nós temos que ter muito cuidado, era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo estava colocando ali os cristãos, os gentios com os judeus, a igreja do Senhor agora, um único povo, ligados, e dizendo, olha, o que é mais importante é o reino de Deus. E esse reino de justiça, paz e alegria, é possível nós começarmos a viver ele aqui na terra com o Senhor, na nossa comunhão com o Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Somos edificados, somos exortados e crescemos na graça e no conhecimento uns com os outros, sem ser pedra de tropeço, sem atrapalhar os nossos irmãos. Tolerância. Às vezes nós somos muito intolerantes. O
apóstolo Paulo, com tanto conhecimento, hora nenhuma ele impôs o que ele acha que tinha que ser feito, com tanto conhecimento que ele tinha da lei. Ele recebia a revelação do Espírito Santo de Deus, então ele ensinava para a igreja do Senhor como é que vocês devem comportar para que o evangelho seja pregado na prática, no dia a dia, no testemunho de vida. A gente não vai discorrer muito mais aqui, mas eu quero deixar para os irmãos, verso capítulo 15, no verso 1 e 2 diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Irmãos, a virtude da tolerância, Paulo estava encorajando a igreja ali a viver uma vida de renúncia, abnegada, considerando os outros, amando o próximo, dentro e fora da comunidade, o crente e o não crente, mas especialmente aquele que estava entrando novo na fé. Que os crentes maduros, os crentes que já chegou numa etapa de conhecimento com Deus, de mais revelação, não ser pedra de tropeço, mas pelo contrário, servir de ponte, de elo, para levar esse novo convertido a ter mais comunhão com o Senhor, a relacionar mais com o Senhor, para que o corpo de Cristo seja bem ajustado, nós como membros da igreja do Senhor, onde Cristo é o cabeça, o Espírito Santo é o mentor da igreja dele. E nós que somos um pouco mais conhecimento, Paulo está dizendo, olha, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Esse é o amor altruísta. Que o intolerante apóstolo Saulo tinha aprendido, e agora o apóstolo Paulo agora está ensinando a ser tolerante. Até porque, irmãos, nós entramos para o evangelho de Jesus Cristo e não tem ninguém mais que exercer o papel da tolerância do que o nosso Deus. Eu sempre falo e repito, o Deus que foi ofendido, ele foi atrás do homem ofensor para fazer as pazes com ele através do seu Filho Jesus Cristo e numa cruz. A nossa paz com Deus se deu pelo sangue de Jesus numa cruz, num momento de agonia. Ele nos tolerou com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas debilidades, do jeito que nós chegamos. Chegamos todo torto. Chegamos com as nossas deficiências espirituais, sem muito conhecimento. Mas o amor de Deus que nos constrange, nos colocou no corpo e hora nenhuma nos rejeitou, hora nenhuma nos colocou para fora, hora nenhuma quis nos amputar. Pelo contrário, o que o Espírito Santo faz a todo momento é nos convidar para nos envolvermos mais, para que a corrente do sangue de Cristo passe nas nossas veias espirituais e nós andamos em comunhão com o Senhor. Versículo 7 fala muito bem sobre isso. Versículo 7 do 14 ou do 15? 15. Oh, yeah. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aleluia. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O apóstolo Paulo continua ensinando a nós e nos encorajando a viver os desafios da tolerância, a viver o desafio do amor altruísta, a viver o desafio do fruto do Espírito, a paciência com os mais fracos na fé. Olha só, a palavra grega traduzida por suportar, ela significa exatamente isso, tolerar. O que Jesus fez lá, ele suportou aquela cruz por nós, pelos nossos pecados. E aí, o apóstolo Paulo falando, olha, vocês querem discutir sobre o amor? Vocês querem discutir sobre a lei? Vocês aceitaram Cristo, entrou para a igreja do Senhor Jesus, estão caminhando numa nova fé, numa novidade de vida e quer viver os rudimentos da lei? Vocês querem cumprir a lei realmente? Então deixa eu ensinar para vocês como é que se cumpre a lei. Volta lá comigo no Romanos capítulo 13, no verso 8, e aqui nós estamos encerrando a nossa live. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que eu vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento na tua palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
o apóstolo Paulo estava deixando bem claro para nós. Olha o verso 10 do capítulo 13 de Romanos. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Querido, se você não tem sido tolerante, nós precisamos então rever os nossos conceitos e pedir ao Senhor: Senhor, eu fui tolerada por ti. O Senhor foi benigno para comigo. O Senhor foi paciente para comigo. O Senhor carregou a minha cruz, que era para eu carregar. O Senhor entrou debaixo daquela cruz, aquele peso, aquele fardo, para levar os meus pecados e me tolerou. Toda cheia de defeito. Me dá um coração que tolera. Eu gosto do hino da Ana Paula que fala: dai-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a perdoar. Um coração disposto a tolerar. Um coração disposto a amar. Um coração disposto a caminhar uma milha a mais. E se pedir a sua capa, dá a sua túnica também. Não seja pedra de tropeço com ninguém, querido. Mas seja canal de bênção dentro da igreja. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu leio as cartas de Paulo e dos apóstolos, que estava ali lidando com aqueles irmãos, vindo do judaísmo, vindo do paganismo, vindo do mundanismo. Eu olho muito e retrato muito a igreja da América. Eu oro muito pelos pastores da América, pelos líderes que Deus constituiu igrejas aqui na América do Norte. Porque eu sei que os pastores, eles têm muita dificuldade, às vezes, até de evangelizar essas ovelhas, de ensinar essas ovelhas e levar elas para o curral de Cristo, o rebanho de Cristo verdadeiramente. Porque não é só o pastor ter um rebanho, ele ter esse rebanho sabendo que esse rebanho tem que ser conduzido para Cristo. E para ser conduzido para Cristo tem que ser dentro da palavra de Cristo. E eu vejo muitas das vezes, eu oro para que o Senhor fortalece e ajude os pastores da América, porque a América é um lugar onde eu tenho visto, eu estou aqui há 15 anos, essa é a segunda igreja que eu congrego, há 10 anos eu estou aqui com o pastor Aldemir, servindo ao Senhor nesta casa, juntamente com meu esposo e minha família. E o que nós vemos na América, as igrejas americanas, as igrejas brasileiras dentro da América, é que chega gente de todo jeito. E quando chega assembleiano, com um tipo de vida cristã, de conduta, chega o presbiteriano, chega o batista tradicional, chega do catolicismo, chega um mundano que nunca conheceu Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, mas a América que às vezes aperta, e quem não vem pelo amor, vem pela dor e cai dentro das igrejas. E eu vejo muitas vezes a igreja do Senhor Jesus na América, irmãos, como uma grande rede, que o pescador sobe em alto mar e joga aquela rede ali. E ele pega tudo que vem na rede. E aí ele leva lá para a beirada do mar, para o peixeiro fazer essa separação. O que é peixe, o que é caranguejo, o que é algas marinhas, aquela confusão naquela rede. E o pastor precisa de ser esse peixeiro, cheio do Espírito Santo de Deus, que vai fazer essa separação, vai dar instrução para cada um desses que o Senhor trouxe para dentro da casa dele, porque quem trouxe é o Senhor, o apóstolo Paulo deixou bem claro, né? Quem trouxe foi o Senhor que trouxe. Olha só, quem come não despreza o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Foi Deus que acolheu esse povo, trouxe nós, todo mundo aqui para a América e colocou dentro de uma igreja batista, assembleiano, presbiteriano, tradicional, renovado, do reteté, do que não é do reteté. E aí esses crentes estão tudo aqui junto, servindo a Jesus para ir para o céu. Imagina a cabeça do pastor. E aí tem um irmão que chega para o pastor e fala: pastor, está batendo palma, mas a Bíblia fala que não é para bater palma, não. Ah, não, mas tem que bater palma. O Salmo 47 fala que tem que bater palma. E aí começa aquelas contendas com poucas coisas. Do que nós estamos fazendo o quê? Parando para discutir opiniões pessoais. Coisas que não têm peso na nossa salvação. E as coisas mais importantes, a salvação em Cristo Jesus, a redenção feita por Cristo Jesus, a justificação, esquecemos de parar de estudar, analisar e aprender as coisas que vão nos conduzir para a eternidade. Tolerância, querido, uma grande virtude, de mão dada com amor, prima da paciência. Que nós possamos pegar esta palavra e orar e pedir a Deus: me dá tolerância, Jesus, para me amar o fraco na fé. Aquele que ainda não tem entendimento, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando ele ouve essa palavra, ele é trazido pelo Espírito Santo
e ele é salvo pela fé. Do início ao fim, somos salvos pela fé. Não é o que fazemos, não é o que praticamos, mas é o que somos em Cristo, é que faz a diferença para o mundo. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha contribuído de alguma forma na sua vida. E em nome de Jesus Cristo, eu te convido a estar aí compartilhando essa live no nome de Jesus, também no YouTube, né? IBVN Framingham Live Stream e na nossa rádio cidadeusa.com, para que esse evangelho chegue a mais pessoas. Um evangelho que nos esclarece, não que nos confunde. Deus abençoe. Os avisos, presbítero Júlio. Eu ia falar não podia deixar de falar do amor do 1 Coríntios 13, né? Esse é um... Você esqueceu, ué. É preocupada com o horário, que eu fico às 8. Mas 1 Coríntios 13, irmão, para ratificar, para fechar tudo aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, não invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura o seu interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 13. Assim permanece agora os 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Glória Amém? a Deus. E amarmos, toleramos. E aí João 3,16, né? Exato. Então nós queremos falar da nossa agenda da nossa igreja. Nós estamos abertos toda segunda-feira às 7 horas da noite com oração. Nós aguardamos você. Nós temos 1 hora de período de oração e você e Deus aqui na igreja vai ser uma bênção. Toda quarta-feira nós temos também o nosso culto, né? Nós estamos com a campanha muito maravilhosa. Vai encerrar semana que vem. Qual é o tema? Não ser somente ouvinte, mas praticante. É o que nós estamos fazendo, né? Nós temos que praticar Tiago, tolerância, que não é fácil, mas nós temos que praticar. Deus dá graça. Toda quarta-feira, 7h30 da noite, nós aguardamos você aqui. Vai ser uma bênção ter a sua presença conosco. Aquele que não tem uma igreja ou tem outra igreja também quer fazer uma visita, seja de bom agrado. Amém. E todo domingo a partir de 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e logo após, louvor e adoração ao nosso Deus. Nós aguardamos vocês. 10 horas, culto da família. Esqueci do culto da família, né? É porque é um culto só, gente. Escola Dominical, e tudo é um culto só que as pessoas estão colocando diferença aí. Irmão, vou falar aqui, não tem horário diferente. É 9 horas o culto, que nós vamos aprender a palavra de Deus. Logo após, da Escola Dominical, nós vamos continuar com o culto, adorando o Senhor. Nós vamos ter mais comunhão. Verdade. E vamos ouvir mais uma porção da palavra de Deus, né? Exatamente. E vamos todos juntos, porque o culto começa às 9 horas, não é 10 horas. Se você está chegando 10 horas, meu irmão, você está chegando 1 hora atrasado na casa do Senhor. É verdade. Começa às 9. O culto começa às 9. Você está chegando 1 hora atrasado. I'm sorry. Tem que falar. A verdade tem que ser dita, né? Que Deus abençoe. E você vai fazer a oração também, né? Agradecer a Deus, e agradecer a todos. Nós também queremos agradecer o irmão que entrou aqui na live, o presbítero Davi, da Igreja Assembleia de Deus, resgatando vida. Que Deus abençoe, irmão. Aleluia, obrigado. Aqui ou do Brasil? Eu acho que é daqui. Amém. Seja muito bem-vindo, né? Que ele possa compartilhar essas lives também, nos ajudar aí a divulgar a palavra de Deus. Eu creio que ele também divulgue, que a Igreja Resgatando Vida também, eles têm programa, eu já ouvi alguns. Que Deus abençoe a vida deles. Amém? Glória a Deus, a todos os nossos irmãos que já conhecem Jesus e os que não conhecem, quer conhecer, querido, é a melhor decisão que você vai fazer na sua vida, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não está fácil esse mundo, mas com Jesus nós já estamos no reino de paz, alegria, justiça, no Espírito Santo de Deus. Então, se você não é um cristão, se você ainda não aceitou Jesus, eu te convido a aceitar. Quero te dizer uma coisa, a igreja do Senhor, ela não tem problema. Ela tem pessoas que têm problemas, e todos nós temos. Mas aqui dentro nós somos trabalhados pelo Senhor e cada dia mais o Senhor tem trabalhado na nossa vida e nos preparando para estar com Ele para sempre. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor. O texto foi colocado errado aí, da palavra vida é fé, obra e justificação. Esse é o tema foi outra, então vocês nos desculpem aí,
né? Que nós trocamos aqui na hora de eu ir para o YouTube. Você não colocou tolerância? Eu peguei a página antiga, a história. Então, o tema de hoje é tolerância, uma grande virtude, tá, querido? Tem que consertar. Irmãs gêmeas do amor e prima da paciência, guarde isso no seu coração. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra santa e poderosa que nos instrui, que nos santifica. Permanece conosco, Espírito Santo, no restante desta noite. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um dos nossos irmãos que ouviu estas palavras. E aqueles, ó Deus, que ainda nos dispôs no coração a receber do Senhor um coração que tolera, que ama, que é paciente, Pai. Que teu Espírito Santo produza esse fruto do Espírito em nós. O amor, que é o maior dom, Jesus. Nos abençoa. Abençoa a vida do pastor Odemir, da pastora Iracema, todos os pastores, obreiros dessa casa, os nossos irmãos que te servem neste ministério. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa rádio, por esse estúdio, Pai, que o Senhor abriu essa plataforma para aqui no Facebook, Senhor, no YouTube, nós estarmos pregando a tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que seremos recompensados porque o Senhor é um Deus fiel. Vale a pena te servir, Pai, e anunciar a tua palavra é anunciar a maior riqueza que um homem possa ter. Que aqueles que nos ouçam possam compreender esse tesouro que é a tua palavra, Jesus. E que sejam salvos e libertos dos enganos deste mundo. E que possa compartilhar da mesma fé em Cristo Jesus. Nós oramos profetizando bênção na vida dos nossos irmãos. Aqueles que ainda não te confessaram, Senhor, nós profetizamos salvação, regeneração, transformação. Agradecemos por tudo e por tua fidelidade hoje e sempre. No nome amém. de Jesus, amém. Como que eu faço aqui, presbítero? Só dá eu aperto aqui 2 vezes e eu acerto. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Se o Senhor permitir, não voltar até lá, quinta-feira que vem nós vamos estar de volta. Aqui, em nome de Jesus Cristo.